Tite, hein? Tite não é mais treinador do Flamengo. Salve, galera do nosso canal Irmandade Tricolor, para mais um corte do nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, mete o dedo no like, compartilhe esse vídeo também, que é de extrema importância, né, para a gente falar aqui sobre Tite, hein? Tite não é mais treinador do Flamengo. Felipe Luiz, né, que estava aí no time sub-20, vai comandar o Flamengo nesse restante de temporada. O Flamengo que precisa do título da Copa do Brasil, precisa eliminar o Corinthians, que está no melhor momento, para salvar a temporada de 2024. Então a gente vai trazer aqui números e trazer a nossa opinião, beleza, galera? Então vamos lá. Carlos, vamos lá nessa notícia que trouxe uma certa surpresa entre aspas, mas a gente já sabia que a qualquer momento ia acontecer. Tite não é mais treinador do Flamengo, né? Acho que surpresa não tinha mais, né? Porque era só questão de anunciar mesmo. Não tinha mais clima nenhum, né? Depois do que aconteceu na Libertadores, o time ser eliminado pelo Peñarol, não conseguiu fazer um gol no Peñarol em 2 jogos. Então, e apesar, e não foi só do Peñarol, né? Flamengo não faz uma boa temporada. Defesa, que é o ponto forte do Tite, né? Que ele sempre faz boas defesas. A defesa do Flamengo é uma peneira, toma gol. O que toma de gol não está escrito, principalmente de bola aérea, bola alçada na área, né? Tite não conseguiu ali dar uma liga nesse elenco do Flamengo, esse elenco multimilionário, né? Que tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Michael, tem Cebolinha, tem Pedro, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Davi Luiz, Alexandre. Então, olha o tanto de jogadores que a gente fala aqui, né? Então, fica a questão, o porquê, né? O porquê que o Tite não conseguiu fazer esse Flamengo jogar bola. É por causa do próprio Tite, de algumas insistências de escalações erradas, né? Ou teve alguma panelinha ali no elenco que quis derrubar ele? O que dá a entender nos últimos jogos é que não estavam mais querendo correr por ele, né? É o que a gente via, o Flamengo fazendo partidas muito fracas, né? Mas agora tem um novo técnico, Felipe Luiz. Felipe Luiz é um voo cego, né? Nunca treinou um time principal. Pega esse Flamengo, eu acho que muito mais pela camaradagem que ele tem com o próprio elenco, porque ele estava nesse elenco até alguns meses atrás, não é? Alguns anos atrás, ele participou desse elenco, ele é amigo dos jogadores, né? Então, vamos ver. Talvez a intenção seja essa, colocar um cara que é muito amigo dos jogadores e fazer com que esses jogadores possam correr por esse novo técnico. Então, Felipe vai ter aí, não é um final de ano só para cumprir tabela, não, vai ter coisas importantes. Semifinal de Copa do Brasil já nessa semana e tem o Brasileiro aí, onde o Flamengo tem que somar o maior número de pontos para poder se manter no G4, porque título tá um pouco mais difícil, né? Então, o Felipe Luiz vai ter um longo trabalho e um trabalho difícil para poder mostrar para a diretoria que ele é o técnico certo para 2024. Para 2025. E falando do Tite, né, ainda sobre o Tite, eu tenho os números dele aqui, ó. O Tite fez ao todo 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Ele termina aí a sua passagem pelo Flamengo com 65,7% de aproveitamento e conquistou o Campeonato Carioca de 2024. Então, esses são os números da passagem de Tite pelo Flamengo. Como você mencionou aí, né, Carlos, 11 meses, né, praticamente um ano de Tite no comando do Flamengo, e o Tite não conseguiu dar um conjunto para essa equipe, né, não conseguiu fazer o Flamengo jogar bem, né, o Flamengo tem um investimento aí muito alto, uma folha salarial praticamente de 40 milhões, né, por mês, um elenco muito caro, multimilionário, então ele não conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar, como a gente já sabe, o torcedor também,
né? A gente via um Flamengo muito mal na questão do sistema defensivo quando começou a funilar as competições depois do Campeonato Carioca, né? Que ele ganhou com sobras e praticamente era meio que obrigação, né? O Tite vencer o Campeonato Carioca, porque são times tecnicamente muito abaixo, né, do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu ali vencer o Campeonato Carioca ficando 11 jogos sem tomar gol, né? Então foi ali parecia, né, que ia ser um trabalho muito promissor do Tite na questão defensiva. E quando começou a funilar as competições, né, ter Campeonato Brasileiro, ter Libertadores e também Copa do Brasil, aí o Flamengo começou a mostrar suas deficiências defensivas, né? Um time que toma muito gol, né? Um time espaçado no meio-campo e que ofensivamente não cria aquilo que a gente esperava, né? Porque a gente tem nomes aí como Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, né? Caras aí que fazem a diferença para o Flamengo e que o Tite não conseguiu fazer essa engrenagem funcionar, né? Defesa, meio e ataque. Então, um time muito desorganizado e que jogava mal, né? A maioria das partidas. E assim, terminou com um aproveitamento muito bom, como você mencionou aí, de 65% praticamente. Mas para o torcedor do Flamengo, isso não vale muito, né? Porque se classificou na Bacia das Almas na Libertadores, né? Sendo o segundo colocado aí do grupo, né? Num sofrimento lascado ali nas últimas rodadas. Conseguiu se classificar com o Bolívia nas oitavas de final, assim, de uma forma... A gente não sabe até como, né, o Flamengo conseguiu se classificar, porque o primeiro jogo o Flamengo jogou para o Gás e venceu por 2-0, e depois tomou um sufoco, né, nas alturas para o Bolívar. Foi 1-0, o Rossi pegando tudo, né, foi uma atuação muito boa do Rossi, e o Flamengo novamente jogando mal e jogando para o Gás. E agora foi eliminado para o Penharol, né, de forma vexatória, né, ali foi a gota d'água, perdeu por 1-0 para o Penharol no Maracanã, e na casa do Penharol foi 0-0. Então foi a gota d'água para o torcedor do Flamengo, né? Teve a vitória de ontem, mas é certo que o Tite nunca convenceu a torcida do Flamengo e também o time, né, dentro de campo, nunca convenceu, né? Essa que é a realidade. Então, assim, é um trabalho ruim, né, do Tite, com bom aproveitamento, mas um trabalho ruim, mas a gente tem que pontuar coisas, né? A gente sabe como funciona a diretoria do Flamengo, é uma diretoria muito vaidosa, né? Que o seu Marcos Braz agora está sendo candidato a vereador também. A gente não sabe como ele vai se preocupar com o futebol e também a política, como que vai ser, mas a gente já sabe que só com o futebol, quando ele se preocupava, já era uma bagunça, né, esse Flamengo, e agora, mais uma vez, eles fazem uma contratação meio que escudo, né, o Felipe Luiz, como você mencionou. O Felipe Luiz, há pouco tempo, fazia parte desse elenco com esses jogadores. Então, eles vão contratar um escudo, que é o Felipe Luiz. Eu acho uma tentativa, nesse momento, arriscada, porém dá para entender que pode ser muito boa, né? Porque tem apenas 2 meses e meio de temporada para 3, então pode ser que o Felipe Luiz pegue uma rodagem com esse elenco, sendo um treinador, né? Com pouco tempo de temporada e tendo já uma missão de ganhar a Copa do Brasil, que é bem viável para o Flamengo, já que o Flamengo é favorito, ao meu ver, tá pouco, mas é favorito pelo elenco que tem. A gente espera ainda mais do Flamengo e que pode ganhar um novo ânimo agora com o Felipe Luiz sendo treinador, né? Já que parecia que o Tite era o peso morto desse Flamengo, que não deu certo com o Sampaoli, que não deu certo com o Vitor Pereira, né? Que demitiu o Dorival Júnior ganhando a Copa do Brasil e Libertadores, né? Por telefone. Então essa diretoria do Flamengo também, para mim, é a mais culpada, né? Porque não tem convicção, é uma bagunça o futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo tem a questão da vantagem de ter grana, né? O Flamengo tem essa vantagem de ser um time multimilionário que pode contratar os jogadores que querem, né? Então, assim, é uma coisa que o Flamengo tem de positivo. Mas em questão de convicção, né, de contratação e de manter um trabalho, essa diretoria tem zero. Eles têm muita vaidade. Então, a gente também tem que pontuar isso. Mas a questão do Felipe Luiz, Carlos, falando aí para finalizar, é um treinador, como a gente falou, né? Aqui é uma aposta muito grande, né? Eu acho que, para mim, vem sendo aí uma questão de uma transição, na minha visão, que eu acho que ainda é muito cedo para ele pegar um Flamengo, né, um time profissional. Ele que foi aí um destaque, estava trabalhando no Sub-20 do Flamengo, conhece também alguns jogadores de base, né, pode fazer esse trabalho, esse elo de trazer os meninos da base para o profissional, mas entendo também que não tinha nenhum treinador no mercado, né, para você trazer no lugar do Tite. Então, o Felipe Luiz, para mim, é a opção que tinha que ser mesmo, né, colocar ele ali como treinador do Flamengo. Ele conhece a rapaziada, vai ser o escudo da diretoria, ele vai cobrar os caras e os caras vão correr por ele. É isso que a gente espera, e o torcedor do Flamengo também,
né, que a gente já viu vários casos acontecendo isso no futebol. Então, o Felipe Luiz é uma incógnita, né, nesse momento. Mas, entendo, eu acho que para mim a diretoria do Flamengo acerta, na minha visão, nesse momento de colocar o Felipe Luiz, né, para ser treinador do Flamengo e não correr atrás de outro treinador aí por fora, porque é um cara que conhece o clube e os jogadores e pode dar resposta, né? Pode, nesse curto prazo, ganhar a Copa do Brasil, né? Porque ele tem um conhecimento do elenco e também de como fazer, né, esse elenco jogar bola, porque ele conhece muitos jogadores. E aí, quem sabe, 2025 ele já vem com a moral alta, né? Junto ao torcedor e também o elenco. Então, para mim, eu acho que demitir um Tite, né? Aí a gente discute aqui se está certo ou está errado, e trazendo o Felipe Luiz, eu acho que para mim a melhor escolha do Flamengo nesse momento.